falar com quem entende de internet é muito rápido. Me ajustar aqui. Vivian já está com a gente, que bom, que bom. Ah, eu acho que Liga da Criança eu conheço quem é, uma mãe maravilhosa. Que legal, Dani tá com a gente. Ó, a gente só vai dar um tempinho mesmo para ir chamando, mas eu já estou muito feliz, Isabelle, de você estar aqui comigo. Obrigada, Daniele, que me apresentou você, né? Essa mãe maravilhosa que me Ela gosta mandou. de falar de mim, ela Não, gosta. gente, é a coisa mais fofa. E aí eu achei tão bonitinho que aí eu falei assim, me manda o telefone para eu falar com ela. Aí ela bota lá, né, que te ama, né? Muito fofo. Então, amei, amei. Ó, deixei dando uma cena aqui para todo mundo. Se tiver alguém aqui que você já conheça, já pode dando seu oi também. Só meus amigos, minhas primas, meu Deus. A família vem. Arrasa, Belle, com certeza, já arrasa o tempo todo. Né? E eu aqui, gente, ligo antes, não, mas olha só, e depois eu falei, gente, ela dá show nesse negócio, né? Só foi eu apertar, a menina tá dentro do negócio. Semana passada, eu e a Isabel sofremos aqui, a gente não tinha entendido que era questão da rede. E aí, agora, cada problema eu vou aprendendo um pouquinho, né? Mas isso é muito bom, muito bom. Ó, Duda também tá com a gente, Ellison, não é isso? Duda é meu pai. Jorge, Ben... Hã? O Duda é meu pai. Ah, tá, que legal, Eduardo, né? Porque a gente fica no nome, né? Daniela e Eduardo, né? Que eu fiz, que a semana que a gente conversou aquela semana passada. Joana, a Sandra, gente, muito legal. Ó, e vocês que estão entrando, Lilian tá aqui com a gente. Vocês também vão, ó, podem fazer pergunta para ela, que ela vai tanto ver quanto eu vou repassar. E aí a gente vai realmente conhecendo mais e mais dessa menina maravilhosa, usada por Deus nessa terra de uma maneira tão gostosa. E olha, não é só coisa para jovem, não. Eu estava falando com ela aqui, que eu falei assim, gente, tem coisa que eu nem sei o que é, mas que eu tenho curiosidade também, né? Então, tem coisas assim muito divertidas. Como é que você usou? Teve um vídeo que você fez que você fala assim, não vem. Se você não tem fuque-fuque, não sei o quê, pelo amor de Deus, vai ter gabinete. Porque, sabe, você precisa ter atração. Você não vai fazer, porque você cumpre ali as leis da Bíblia, né? Mas você tem que ter atração. Gente, super certo, né? Porque às vezes as pessoas querem ser muito religiosas e aí acabam, sabe, assim, perdendo sua vida, perdendo seu casamento, porque o carinho, o calor tem que existir, né? Tem que existir muito calor, né? Não pode existir pouco calor. Exatamente. Isso é muito legal. Bom, vamos lá. Eu sei que muita gente, a Anne está com a gente também, Ana está com a gente, Pedro está com a gente, Esther, acho que eu não sei se é Esther ou Esther, né? Que faltou um Rzinho. Vitor, se eu falar nomes errados, por favor, perdoe-me, porque eu estou lendo, e aí a gente já sabe que óculos dá confusão também. Ó, Mari está conosco. Então, muito obrigada por cada um de vocês estar aqui com a gente. Se você não segue o Força da Mulher Cristã, clamo para que você faça isso, que é a única coisa que a gente pede, para que a gente possa ir levando cada vez mais a palavra do Senhor, né? Com certeza, né? Fica gravada essa live no Rios, na segunda-feira vai para o YouTube. E cada pessoa que eu tenho trazido para cá, para a gente conversar, para a gente aprender com essa pessoa, né? Deus tem feito maravilhas quando futuramente pessoas leem. Então, é engraçado que de repente eu recebo, sabe, Isabelle? Ah, eu amei aquele tema, nossa, perdão, eu estava precisando. Então é isso que é o espaço que Deus nos proporciona, né? A gente compartilhar experiências da aproximação de Deus na vida de cada um, para que a gente entenda. Deus, ele não tem um molde, ele não fala assim, olha, eu vou duplicar, eu vou fazer isso aqui igualzinho. Não, com cada um ele fala, ele toca, ele usa da sua forma, né? Então é isso que a gente, esse é o nosso, que Deus tocou no meu coração. Todos os sábados, às vezes as pessoas falam assim, sábado, 8 da manhã, eu quero descansar. Mas foi como Deus fez, gente. O que eu posso fazer? Ó, então, todo mundo aqui, bom dia, todo mundo. Gente, é muito fofo. Ela já vai respondendo assim, show, show. Juventude é a coisa mais linda do mundo. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Eu sei que muita gente que está aqui conhece a Isabelle, outras não conhecem, mas eu vou apresentar, e aí já me perdoem se eu faltar com algo que seja assim, super prioritário.
E eu conheci essa menina linda através, né, que eu falei da Dani, né, que é como é que é o nome do Instagram da sua Liga mãe? da- Lá, Liga da, que faltou a primeira palavra, Liga da Criança, uma mãe atípica que faz um trabalho maravilhoso de inclusão, roda o Brasil inteiro dando palestras. E aí, ela me apresentando tanto o filho maravilhoso Pedro, quanto a filha maravilhosa Isabelle, eu fui conhecer o Instagram da Isabelle. E a Isabelle é uma potência, né? Uma potência que está sendo bastante vista no Instagram. Ela tem uma leveza, né? Então, já dizendo, filha de Daniele e Eduardo, irmã do Pedro, que também é uma criança maravilhosa, né? Que Deus abençoe essa família, onde a gente está tendo os frutos dessa bênção, porque a gente tem aprendido muito com a vida dessa família. E é muito interessante porque, assim, ela fala assim, eu nasci no lar evangélico, né? Congrega na Igreja Batista Atitude da Ilha do Governador, e ela falou que sempre teve esse jeitinho extrovertido de ser, de falar. Apesar que quando a gente olha ela a primeira vez, ela tá meio séria, né? Quando ela começa ali, os Instagrams, às vezes, ela começa sendo um vídeo meio... Aí quando ela vem, gente, vem com uma pérola, né? Uma pérola que a gente se derrete nisso. E essa é a visão, é uma universitária. Eu só não sei de qual área. Você é de geologia, geografia, alguma coisa assim? Geologia. Geologia. Ô, Senhor Jesus, tu usa realmente, né, na Terra como se eu quer. Que é uma menina... Geologia, gente, olha que maravilha. E dentro dessa visão, eu acho que a Isabelle nos representa muito nessa situação de dizer que quem segue a Jesus, quem segue Deus, quem é evangélico, né, tirando aí todas as capas, mas quem crê e ama o Senhor, tem que estar em todos os lugares. E ela é essa menina linda, maravilhosa. Então, eu queria que você desse seu bom dia, né? Com essa leveza, com esse teu jeito, da tua forma, para todos nós. Como eu falo lá no meu Instagram, eu boto assim, bom dia, irmãos. Aí eu acho engraçado que o pessoal que me segue assim recentemente fala, mas irmãos tá errado, mas gente, irmãos é tipo assim, é uma coisa nossa, sabe? Quem me segue lá são os meus irmãos, os meus margaridos. Então, muito bom dia, graça e a paz a todos que estão aqui. A maioria que me segue lá no meu Instagram é tudo adolescente, né? A faixa etária adolescente, jovem. Aí eu falei assim, olha, os meus irmãos adolescentes que não acordam cedo sábado, porque adolescente acorda meio-dia, né? Jovem acorda meio-dia, no sábado, ninguém quer saber de nada. Então, vou deixar gravado, mas quem quiser me ver, né, está aqui. Então, muito bom dia. Muito obrigada pela obrigada por ter me chamado para participar, fico muito feliz. E a gente possa ter uma live maravilhosa. Já estamos tendo. Eu só não sei, eu queria que vocês escrevessem, que tem hora que você se afasta, dá uma falhada na fala. Vou ficar bem pertinho. Você vai mais para trás, deu uma falhada para mim, né? Mas aí vocês vão colocando, gente, qualquer coisa. Bom, a Isabelle, eu falei assim, bom, Isabelle, que referência bíblica a gente vai trabalhar, vai trazer como base, né? Porque a gente está falando de uma live que ela foi tocada no meu coração por Deus, para que a gente sempre tivesse uma palavra do Senhor que toca nessa pessoa que está aqui comigo. E aí ela passou para a gente, e eu gostaria de convidar vocês. Por que eu estou já mais rápida? Porque eu acho que tem tanta coisa pra gente sugar dessa menina. Eu acho que tem tanta coisa pra gente aprender com essa menina, que eu quero logo que a gente comece conversando com ela, falando. E aí, ela separou Provérbios 15, versículo 13. Então, quem puder abrir a Bíblia, quem, né, onde estiver, na sua reverência ao Senhor, que a gente possa abrir e ler. Ó, tô dando só um aceno aqui para todo mundo. Então vamos lá, Provérbios 15, versículo 13, foi a palavra que a gente separou para esse dia de hoje. E diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito abate. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia, mais um sábado, para falar contigo, para falar, Senhor, da
tua grandeza em nossas vidas. Obrigada também pela vida da Isabelle, Senhor. Uma jovem menina que o Senhor tem levantado, Senhor, nesta terra, nesta geração, para fazer a diferença, Senhor, para guerrear a seu favor, porque Deus, sabemos que a luta ela não é fácil, mas Deus, ela traz essa verdade, a grandeza do seu coração, da sua alegria. Pai, em nome de Jesus, toma conta de todos que estão aqui conosco, Senhor. Alcança cada um. Pai, coloca a sua mão, Senhor, sobre aquilo que o Senhor nos permite usar, que é a internet, que é a tecnologia. Senhor, nos faça, Senhor, conduzir a essa live através dos seus lábios, porque nós não temos o que entregar se for de nós, mas se for do Senhor, Senhor, tocarás em cada um. Pai, em nome de Jesus, toma a frente deste momento, Senhor, e nos conduza, Senhor, até o final desta live. E o dia de hoje seja, Senhor, ainda para degustar da tua presença, Senhor. É o que eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Então, né, eu sempre faço uma colocaçãozinha, e aí a gente olhando esse versículo, é o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Nessa condição, eu vejo exatamente isso, né? Que quando a gente tem a Deus no nosso coração, a nossa alegria, a nossa verdade, ela é estampada. E dessa forma ela é leve, ela é muito mais agregadora, né? Eu vejo muito assim, ser feliz. Eu acho que Deus quer que a gente seja feliz, né? Isso para mim é a essência do Senhor, ser feliz. E Ele é esse exemplo de felicidade porque Ele nos tira todo o peso de um mundo, todo o peso das angústias do futuro, das dores do passado. Ele vai nos ensinando a abordar essa vida que a gente está envolvida de uma maneira muito leve, né? E aí é uma visão exatamente assim de Deus emergir, né, da alma, a alegria. O sorriso, ele emerge da nossa alma. E eu falo isso porque eu senti muito isso de você quando eu conheci o teu Instagram. Eu olhava e falava assim, gente, essa menina, ela tem uma presença de Deus tão verdadeira, porque aquilo que você está fazendo ali toca na gente verdadeiramente. Apesar de, né, ser um público muito maior, como você diz, adolescentes, jovens, mas nós, se nós pararmos para ouvir, quantas vezes a gente vê pessoas no banco da igreja durante 20, 30 anos e elas não viveram a leveza do Senhor. Elas não viveram essa grandeza de saber que Deus, ele é essa alegria espontânea. Então eu já começo te perguntando, por que a escolha desse versículo para o nosso bate-papo? Eu acho que depois que a gente conhece Jesus, muito a gente não muda porque a gente tem que mudar. A gente muda porque a gente conheceu ele e ele desencadeia em nós essa mudança. E quando a gente está com o coração leve, o coração entregue, transparece tudo. Então, quando eu pensei nesse versículo, eu nem tinha, eu ia pensar em versículo assim. Eu não pensei, o que que eu vou falar, o que que eu vou botar. Mas é justamente isso, é ser feliz. E o cristão, ele tem que ser feliz, justamente porque nós temos um propósito, a gente tem a certeza de que vamos morrer e vamos viver com Jesus, temos a certeza da eternidade, a gente tem a certeza de que em meio a tantos problemas, a gente tem um Deus que luta por nós e não além de lutar, ele ganha as batalhas por nós. Então, a gente tem que ser feliz mesmo, independente dos problemas. A gente tem que entregar o nosso coração nas mãos de Deus. E com certeza a gente dando as nossas aflições, os medos, o nosso coração, a gente transparece no nosso rosto a felicidade e a leveza de quem confia em Deus. Então, para mim, é mais. Quando você começa, como é que foi esse despertar de você talvez perceber que você tem essa... Não sei, tá? Me perdoe se não for como você pensa. Mas eu penso assim, você tem um toque de comédia na fala. Você tem um toque da essência, que é aquela comédia verdadeira. Como é que foi o início desse teu projeto de você falar assim, cara, vou botar isso na internet, vou começar a falar isso para as pessoas. Como é que começou isso em Eu você? tinha, antes de eu começar a fazer vídeos engraçados assim, eu tinha uma outra pegada, porque eu faço parte do Ministério de Louvor e eu amo cantar, né? Eu adoro cantar, tocar, enfim. A vontade era isso. Só que aí não estava dando certo. Aí uma amiga minha, que também
recentemente não, já tem um tempo que ela é famosa no Instagram, enfim, na outra plataforma. E ela falou assim, amiga, tu é muito engraçada. Por que que você não posta os vídeos assim? Eu sempre fui desse jeito. A minha mãe é toda extrovertida, né? Toda assim, desse... E eu acabei sendo assim, as pessoas sempre riam comigo. Eu gosto de fazer as pessoas rirem. E assim, vou começar a postar uns vídeos assim, com as criatividades que Deus tem dado. Aí eu fiz uma oração. Eu falei assim para Deus, Deus, se o negócio não pegar, eu vou saber para acontecer. E aí eu não vou fazer mais. Quer fazer e o negócio começou a crescer. Eu falei assim, é isso. E Deus foi me dando criatividade e os vídeos começaram a ser quase parte da minha cabeça. Eu estava lá na faculdade, daqui a pouco surgiu um tema de vídeo. Eu falei, não, é de Deus mesmo. E aí foi assim, desse jeito. Não, porque é exatamente o que você falou, porque a minha outra pergunta é exatamente assim: como é que você escolhe os temas ou você está ali vivendo a sua vida, né? Então, de repente, você. Caramba, isso aqui é uma sacada. E aí você desenvolve. Como é que é esse momento criação? Porque, exemplo, né? Eu trabalho, e esse ano para mim foi um ano muito diferente, né? Porque meus pais ficaram, meu pai principalmente ficou doente, mas eu tinha uma programação, eu tinha todo um roteiro para preparar as minhas coisas do meu trabalho e tal. E leva tempo, né? E você tem que se esforçar, você tem que olhar. Como eu falo muito de liderança, eu parava ali para ter que estudar, ver se é isso, confrontar e escrever. Aí eu imagino o seguinte: você tá lá, que você acabou de falar, tu tá lá estudando, de repente, cara, uma sacada. Aí tu para, escreve, aí depois, como é que é isso? Porque todos os seus temas, ou pelo menos na maioria, né? É bastante coisa, eu vi algumas coisas, e assim, dá vontade de não parar. Dá vontade de não parar, porque são coisas relevantes para o entendimento da palavra, né? E como é que é esse momento de você? Tive a percepção daquilo ali gerado dentro de um tema e aí você trabalha esse tema. Acho que tem um. É muito assim. Eu acho que eu tinha tropeçado em algum lugar. E aí, na hora que eu tropecei, eu comecei a rir e eu imaginei Jesus rindo de mim, tipo, rindo comigo, Deus rindo comigo e tal. E aí, desse momento, eu pensei, cara, será que tem mais gente que passa por isso? Tipo, aconteceu alguma coisa e tá lá Jesus rindo, tipo, ah, meu Deus, minha filha, por que que você faz? Por que desse jeito? E eu pensei isso. E junto desse, quando aconteceu várias vezes eu penso que tá rindo de mim. Não é só uma vez, não. Mas não rindo de mim, rindo comigo, né? Vamos por assim. Também, e outra coisa que gerou esse assunto foi de a gente achar que Deus tem bom humor. E eu falo, cara, Deus tem bom humor. Imagina, eu fico imaginando tanta peripécia que a gente faz. E eu fico imaginando Deus assim, falando, meu Deus, olha, ele deve ficar rindo lá com um monte de anjo. Miguel, chega aqui, ó, o que tá acontecendo lá embaixo. O Gabriel, vai lá ver o. Olha lá, onde que Isabelle tá fazendo. Aí eu, eu vou e eu traço uma linha assim, de pensamento. Mas se eu te falar, e não é mentira, que a maioria das coisas eu faço espontâneo. Eu só penso e aí o negócio flui ali, porque já tá na minha cabeça. Que é tipo assim, você já teve na cabeça, você não cria um roteiro, você na hora que você bota lá a tua câmerazinha para filmar, você já dispara e vai. Eu tenho o tema, O a tema. ideia. Mas o roteiro. Ah, não, porque eu penso assim, funciono assim, né? Eu gosto de. Quando a gente sabe quando a pessoa é espontânea ou não. E eu falei assim, cara, não, eu não vou ficar fazendo roteiro, eu vou deixar Deus me levar e vamos. Obviamente tem vídeos que eu não gosto. E aí eu falo, não vou postar. Mas a maioria deles, assim, eu acabo rindo comigo mesma, sabe? Não, Eu acho eu percebi que antes, assim, eu fui indo lá para baixo do teu Instagram, aí tinha coisas que você botava uma música, aí você ficava com uma cara assim, gente, é só a sua cara em relação ao texto que você escreveu, com o louvor que está tocando. Eu falei assim, gente, era de rir, porque você tá assim, com uma imagem muito estampada com aquilo ali, você tipo. Né, tem uma que você acha que está com o namorado, que aí você tá meio fazendo um monte de pergunta,
né? Um louvor, ele tá um pouco coberto, e aí você atrás aqui no ouvido, e como se estivesse fazendo um monte olha, eu querendo saber alguma coisa dele, né? Como se fosse isso, assim, fazendo perguntas. E aí eu parei para falar assim, gente, quantas vezes o marido fala assim, caramba, você está me perguntando, dá vontade de falar, né, vou deixar 200 nés prontos, que é para quando você fizer a pergunta, já tá lá a resposta, né. E aí eu olhei e falei assim, cara, a expressão, só expressão, você não fala, não tá, né? Só tem o texto que você destacou, o louvor, e você lá com aquela expressão meio que fazendo. Meu Deus do céu, é muita percepção, Eu né? sou muito ativa. Então, por exemplo, é muito difícil eu conseguir conter o meu rosto. Acho que as minhas amigas até falam, amiga, dá uma disfarçada. Só que eu não consigo, né? O meu rosto, ele diz tudo, sabe? Eu vou pensando coisas engraçadas, eu já vou ficando assim. Aí, pô, tento mudar o rosto, já vou tendo fazer assim. A minha cara diz muita coisa. Eu não... é, é, eu não- Eu achei engraçado outro vídeo que você comenta assim. Ô, Merlino, não, eu sou sagitário. Não, você é de peixe. Não, você é de Jesus. Olha, E aí? esse vídeo, ele assim, acho que ele é o meu vídeo mais viralizado aqui no. Não, acho que nesse não. Tem um outro que é sobre outro assunto, mas esse vídeo dos signos, misericórdia. Eu tive essa ideia do nada, nem me lembro que eu tive essa ideia. Eu comecei a pensar, pessoal, de que signo você é? Eu falo, Leão, da tribo de Judá. Eu escolhi, não, deixa. Agora, Não, peixinho, né? Eu sou peixes. Não, o único peixinho que tem na Bíblia, gente. Dois peixinhos. Aí eu falei, gente, e eu acho interessante, porque nesse momento você desmistifica essa questão de, para de olhar para o signo, olha para Jesus, olha para Deus, porque é Ele que te gerou e te dá todas essas características. Por isso que eu acho assim tão profundo, e não é para mim no conceito, né? Que você fala na condição do jovem, mas para gente adulto, porque você hoje ainda vê pessoas, né? Há pouco tempo mesmo eu encontrei com uma menina e falei assim, nossa, você parece pisciana, você é muito sonhadora. Eu falei, sim, mas eu tô dentro da igreja. Eu tô dentro... E aí eu penso assim, não é que tudo é pecado. Mas, gente, ao invés de se prender nesse perfil, pensa nas características, né, do que Jesus faz, como é que ele te moldou, como é que ele te lapidou para que você pudesse alcançar e viver aquela plenitude que ele tem para você. Então, é muito engraçado, porque você passeia pelo zodíaco. eu fui em todos os signos ascendentes, né? Plano astral, eu fui em tudo naquele dia. Misericórdia. Bom, você estava falando desse não ser o mais viralizado. Qual é o que você postou e que você talvez não tivesse tanta expectativa, mas de repente assim bombou, viralizou? Qual foi? Tu lembra? Quando eu comecei, foi o vídeo de eu dançando a dança do pinguim, da Aline Barros. Que era tipo assim, eu sou. Eu não, como é que é? Agora eu nem me lembro também, tem tanto tempo que eu postei esse vídeo. Que é assim, eu sou crente, você é crente, você dança o quê? Aí tá lá, é assim, é assim. Nem sabia que ia viralizar. Daqui a pouco o negócio. E aí eu, pronto, falei, é isso. Começou. Não imaginava que fosse dar bom. Eu separei aqui até porque eu achei muito engraçado. Você falou assim. A sensação que eu tenho é que quando você está postando, né, no que eu li, no que eu vi, é a situação daquele momento, é o que você, para você, algo que aconteceu com você. Eu tenho essa sensação ao participar dos seus vídeos, olhar, eu tenho essa sensação, assim, foi algo que aconteceu. Aí tem um que eu achei muito interessante, que você fala sobre a vida não é um morango, né? Aí tu fala assim, você é crente, não é Cristo, né? Falando ali da paciência. A minha sensação, assistindo o vídeo, falei assim, cara, alguma coisa tirou a paciência dela. E ela falou, cara, peraí, olha só, eu não sou crente, eu não sou crente, eu sou crente, eu não sou Cristo. E aí você faz uma brincadeira com o morango. Gente, eu nunca tinha ouvido aquilo. Você nunca ouviu que a vida não é um morango? O pessoal fala muito isso. A vida não é um morango. Tá achando que a vida é um morango? Não é um morango, não. E aí você fala exatamente isso. E aí, naquele momento eu queria chutar alguém, porque eu falei assim, gente,
Não, porque Jesus chutou, né? Eu tô com vontade de chutar. Você tava com vontade de chutar alguém mesmo? Tava nervosa, eu falo, gente. Aí o pessoal ainda fala assim, mas você devia ser mais calmo, você é crente. Eu fico, eu sou crente, eu sou Deus, para ter toda a paciência do mundo. Aí, obviamente, que a gente conta até 1000, né? Aí pensa o quê? 70 vezes 7, vou perdoar no nome de Jesus. Aí já começa lá a pensar, a parar a mente. Aí eu fico, não vou fazer nada, vou ficar bem tranquila. Mas nesse dia eu falei assim, eu vou ter que gravar um vídeo sobre isso, porque não é possível que eu passe isso sozinha. Aí eu gravei e falei assim, mas Jesus não chutou as barracas? Dá vontade de chutar alguém mesmo, dá vontade de chutar a barraca, a casa, a pessoa, dá vontade de chutar todo mundo. Não, aí você fala assim, você é uma barraca, você é uma barraca, eu tô com vontade de chutar, né? Gente, você... Mas aí, e essa Isabelle, ela é essa convivência diária, essa alegria? Você disse que você é muito extrovertida, né? Você falou da sua mãe, que ela é, assim, uma pessoa que realmente envolve tudo isso. Você acha que essa estrutura sua familiar, da Dani, do Duda, né? Desculpa aí, Duda, mas... Né? Pode chamar ele assim. Duda, né? Eu tô me sentindo super feliz. E do Pedro, você acha que é essa estrutura que consolidou essa sua leveza em olhar a vida, né? Porque a gente conversou aqui com sua mãe, a gente falou, sabe que assim é uma delícia. O Pedro ensina muita coisa para todos nós, mas é uma coisa difícil até entender esse processo. Como é que Sim. você foi essa irmã e vivenciando isso? Porque você ainda é muito jovem, né? Você está nesse processo, você é muito jovem. Você acha que essa estrutura familiar te possibilitou cada vez mais essa leveza? Eu acho que muito do que eu sou, muito da minha personalidade, ela vem da minha mãe. E a minha mãe, o pessoal até falava, nossa, você é muito parecida com a sua mãe, só que eu não tenho nada a ver com a minha mãe. De aparência, Fisicamente, não. fisicamente nada. Não tem nada a ver com a minha mãe. Só que quando as pessoas me falavam que eu era parecida com ela, era por conta da personalidade dela, que é muito parecida. Mas assim, a gente, como família, a gente já vivenciou muitos problemas. Uhum. Porque que seja uma coisa, mesmo que a gente, como cristão, e como ser humano mesmo, a gente tente extrair o positivo, o aprendizado dos nossos problemas, porque eu tenho muita gente que me segue que tem parentes atípicos, ou são atípicos mesmo. E é muito difícil você, como parente de uma pessoa, de um filho, de um irmão, não são questões fáceis De de viver. lidar. Porque tem dias bons e tem dias muito ruins, né? Só a gente sabe, e quem tem alguém atípico sabe o que é quando uma criança desregula e você tem que ter paciência. E eu sempre via a minha mãe, o meu pai é mais tímido, mas assim, a minha mãe, ela é uma pessoa que encara as coisas com muita leveza. E assim, eu lembro que teve uma vez não, quando meu avô faleceu, no mesmo dia que meu avô faleceu, a gente já estava rindo, porque meu avô era gordinho, falava, ai, porque meu avô vai comer todo o banquete que tiver lá no céu. A gente ficava zoando assim, ele. E a minha mãe ria comigo. Muita gente da família estava chorando ali, a gente tentou tirar uma coisa engraçada. E meu avô era diácono da igreja, eu não sabia que ele ia para o céu. E Uhum. aí eu falei assim, e eu penso assim, que muito do que eu sou é sim pela cultura familiar, porque a gente tinha tudo para ser assim, uma família depressiva. Minha mãe teve um filho, né? Meu irmão era gêmeo, Uhum. enfim, minha mãe perdeu um filho, teve um filho atípico, e todas as dificuldades. Eu ainda dei um trabalho para ela quando eu fui criança, misericórdia, tadinha, ela sofreu. Aí, não trabalho de ruim, não, porque eu tinha um TDAH, né? Dislexia, você imagina, misericórdia. Parava quieta. E, enfim, para para ser ruim, e a minha família é uma família alegre. Alegre, e isso acho que passou para mim. Transbordou para você e transborda. Porque também outro dia ela mandou quando a gente foi conversar, o vídeo do Pedro também, fazendo assim alguma graça, né? Ele Que só não faz. fazendo graça. Agora me conta, quando você fala assim, dentro da universidade, você tem amigas que são evangélicas e amigas não evangélicas.
você já teve alguma experiência de alguém chegar para você e falar assim, cara, eu aceitei Jesus porque vi que a forma que você vê Jesus é a forma que me atrai. Tem experiências de você receber relatos de pessoas, até pelo próprio Instagram, que começou a seguir a Deus, que começou a entregar seu coração ao Senhor através de você, porque viu em você um evangelismo leve, uma presença de Deus, como você disse, ele está lá de cima olhando para mim, dando uma topada. Tem essas experiências? Na universidade, não. Porque eu acho que o âmbito da universidade, o ambiente da universidade, ele é muito complicado. Principalmente eu faço federal, então assim, lá é mais complicado do que qualquer outro ambiente para um jovem. Mas no Instagram eu já recebi várias mensagens falando assim, olha, por causa dos seus vídeos, ou eu posto muito a minha rotina também. Na verdade, eu posto minha rotina toda, para ser sincera. Eu vejo muitas meninas assim falando que voltaram para Jesus, que voltaram a ler a Bíblia, ou que começaram a caminhar com Jesus, sim, e que gosta da forma que eu falo de Jesus e por isso voltou a orar, voltou a ler a Bíblia. Eu já tive lá no... Ai, não posso falar, né? A rede vizinha, porque eu não sei se o Instagram derruba. Na outra rede que eu faço vídeos, eu já tive também mensagens lá falando que Mensagem. voltou para Jesus. E nesse momento, nesse momento, quando você recebe, você dá algum tipo de atenção diferenciada depois? Você faz ou não? Você sente que Deus só que o propósito de Deus na sua vida é isso, é mostrar Ele desta forma? Ou você depois fala assim, não, e se é da ilha? Vamos lá. Você cria situações futuras? Como é que é isso? Então, eu sempre tento responder todo mundo. Eu não sei, quando Misericórdia, porque é muita gente, né? Gente, eu acho que é mais de 40 mil pessoas que seguem ali. a gente dá um jeitinho de responder. Eu sempre tiro um momento para responder. Tento responder todo mundo, né? Na medida do que eu posso ajudar também. Quando eu recebo muita mensagem pedindo conselho, principalmente assim, de meninas de 14, 15 anos. E aí eu tento aconselhar, principalmente à luz da Bíblia, que eu não posso fugir do que é bíblico. E Uhum. aquilo que eu vivi, porque eu também tenho minhas experiências. E tento, por exemplo, a primeira coisa que eu falo é: e seus pais? Se for menor de idade, tem que honrar pai e mãe. E seus pais? O que seus pais acham disso, né? Como é que é? Mas ainda eu não criei situações futuras de encontro. Mas eu tô com projetos e planos de chamar a galera, né, que é da ilha, enfim, e futuramente ao redor da ilha, para a gente se encontrar e a gente estabelecer relacionamentos. Mas ainda não criei esse projeto. A gente ainda tá, eu com mais algumas Eu acho pessoas. que vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, porque é isso que você fala assim, não, você vai atender a quem está distante, mas acho que quem está perto também vivenciar um pouco mais, né? Eu acho que você é essa verdade que você falou, né? Que você falou assim, eu tenho as minhas experiências, né? Por mais que a gente tenha todo um entendimento, uma direção, né? Você tem toda uma situação estrutural familiar que vai dar suporte, que dá suporte para as suas decisões, você tem a sua vivência, a forma que você sente aquilo que você está vivendo. E isso eu acho que é o que você falou no momento no início, que é autenticidade, né? Você é autêntica, né? Que você falou, pô, tem hora que tu tá ali postando a tua rotina, é uma rotina de alegria show, ou é uma rotina por alguma decepção, como uma raiva momentânea, porque Deus não disse que a gente não teria raivas, Sim. sabe? Vontade de dar uma esganadinha de vez em quando. Na verdade, eu acho que a vida até faz bastante, mas a gente tem que. E é esse ensinamento que Deus vai fazendo. Para assim, cara, será que você precisa esganar mesmo? Olha para cá, né? Olha para mim. Mas tem hora que dá vontade. Várias horas da vontade. E isso é muito legal. Bom, eu reparei que assim, você toca em pontos, né? Como você falou agora, né? Você é um pai e mãe e tal, mas você toca em pontos muito sérios, né? Valorização da mulher. Eu vi que você teve um vídeo que você comenta assim, eu fiz algumas anotações para não esquecer. Né, que você coloca que você é usada por Deus, mas eu acho que você entendeu errado, né? Você tá, né? Aí você comenta isso. Essas questões, quando você olha essas situações,
realmente te abala, você olha e fala assim, cara, é absurdo o que está acontecendo. E aí a gente olha, assim, às vezes, jovenzinhas, né? Você vê meninas que já estão sendo manipuladas pelos seus namorados, né? Manipuladas dentro de um contexto. E você falou uma coisa muito séria, que é a questão das universidades, né? Eu faço, né? Mestrado de teologia, uma vez eu conversando com um pastor, ele já um homem formado, fazendo o mestrado dele de história, ele colocando o quanto era impactante falar de Deus, né, ou de ter um comportamento, né, cristão dentro da universidade. Ou seja, ele já era um cara maduro, já era um cara que tinha uma vivência, ele já era um cara que poderia saber se defender bem. Ele disse que era complicado isso. Para você, então, que é mais jovem, deve ser muito mais. Então, quando você olha isso, essas questões, principalmente que afetam a questão feminina, essas buscas que você tem de falar, né? Como é que é? Porque eu vejo exatamente isso assim, eu vejo que alguns vídeos, e esse vídeo que eu falei, não sei se você lembra dele, que você fala, não, mas olha só, deixa eu ser usada por Deus, não pelo homem, não do jeito que as pessoas acabam cedendo ao mundo. Conta pra gente um pouquinho dessa visão. Esse vídeo é bem antigo, né? Mas eu me lembro, sim, mas essa questão, é uma percepção de que, assim, muitas meninas mesmo, porque assim, eu vou fazer 21, então eu já me considero já jovem, mulher, eu já sou maior de idade, o que não quer dizer nada para muita gente, né? Mas quando eu vejo. Eu fiz um vídeo e eu tento sempre humorizar, né? Deixar com humor. Mas a pessoa que vive aquilo, ela leva para dentro dela de Pro uma forma coração. mais séria. Uhum. Eu, com 13, 14 anos, se humilhando por meninos que, assim, gente, não te trata bem, sabe? E mesmo se te tratasse bem, não tem que se humilhar por ninguém. Uhum. Os pés do Senhor, e só. E nada mais. E aí as meninas se humilham, deixam ser usadas. Meninas novas, de 13, 14 anos, 15, 12. Eu fico, misericórdia, Senhor. E elas vão assim, vou me arrumar, porque sei lá o quê, mas ele não me trata bem. Eu fico imaginando, por que que você se relaciona com uma pessoa assim? Por que que você deixa isso acontecer? Porque as pessoas falam, muita gente tenta bater na Bíblia, falando que Deus não amou as mulheres, mas o que Deus fez pelas mulheres, assim, o que Jesus fez Naquela época foi o que mais foi o que valorizou. quando a mulher do fluxo de sangue, as pessoas nem falavam com ela, porque ela era à margem da sociedade. Jesus, além de falar com ela, curou ela da doença que ela tinha. Jesus se relacionava com mulheres, deixava as mulheres falar, o que já era uma. E outra, não só mulheres, ele cuidou de pessoas à margem, crianças, doentes, as próprias mulheres. Eu vi a Fabiola Mello, que muitos conhecem, né? Ela falando que Jesus, a primeira pessoa que Jesus se revelou foram mulheres. Quando Jesus ressuscitou, Jesus morreu e ressuscitou, ele podia ter se revelado. Para melhor, para mão de um homem, a gente fala da história, mas ele foi para as Foi para mulheres. mulheres. E assim, dizer que Jesus não amou as mulheres é algo assim, não tem como, é sem fundamento. Eu fico pensando, será que esse Jesus, que ama tantas mulheres, será que ele gostaria que essas meninas se humilhassem por um garoto? E as pessoas, mas eu amo ele, eu vou casar com ele. Tu tem 13 anos, cara. Tu tem 14 anos. Assim, foi até uma menina perguntou pra mim no Instagram, dá conselho pros adolescentes. Cara, minha vida pela frente, vocês têm vigor. Vive o extraordinário de Deus. Ai, mas eu gosto muito e tal. Eu fico falando, né? Eu comecei a namorar cedo, mas hoje, se eu tiver uma filha, eu vou ter, né? No nome de Jesus, filhos e filhas. Aleluia. Aleluia! Eles namorem cedo assim. Eu quero que meus filhos cresçam em maturidade e eles aprendam que namoro crente é sério, não é? Você tocou um assunto que é uma coisa que quando eu me converti já velha, né? Eu aceitei Jesus velha. Eu conheci, né? Eu sempre fui crente a Deus, mas eu não vivia, não era de seguir religião. E quando eu aceitei Jesus, é como se abrisse as cortinas, né? E dentro dessa visão,
Quando eu entrava na igreja, eu via jovens, como você está falando, 17 anos, namorando e já falando de casamento. E eu falava assim, gente, não viveu, nem terminou uma faculdade, não estudou. E eu pensava assim, gente, será que isso está certo? Mas a pressão, que aí eu, com o tempo, né, conhecendo, eu fui entender que era assim, ah, não, ali estava dentro da igreja, estava namorando, e já colocando aquilo ali como sendo, olha, é algo de Deus para tua vida. Sim. E eu questionava, sabe, essas questões, porque eu falava assim, gente, será que num primeiro momento não é uma busca primeiro por uma realização, um entendimento da relação da pessoa com Deus, daquilo que tem que fazer, do teu seu ministério, sua vida, seu trabalho. E aí que você usou o termo ótimo, vivendo em maturidade para depois fazer, porque eu fico pensando assim, eu sei que Deus transforma, sabe, Isabelle? Eu sei que Deus transforma vidas, transforma coração. Mas às vezes eu olho pessoas em igrejas, eu não consigo ver amor naquele relacionamento. Eu vejo sim a obediência a Deus, a obediência, mas eu não vejo o carinho, a atenção. E aí, bate nisso para mim que você está falando. Será que essas meninas, né, estão tão... Não, mas eu com 13 anos eu quero... é meu amor da minha vida, eu vou casar com ele, vou viver a vida eterna. Ok, mas será que não precisa primeiro saber quem é você enquanto Com 13 anos, com certeza, né? Isso é... E aí, linkando os dois vídeos, tem um que você fala... Como assim? Esse é um tribufu, né? Trouxe esse conceito, esse é um tribufu. Só que você associa isso ao autocuidado. Aí você fala assim, não, você vai ficar aí, tá se derretendo para esse tribufu. Você ainda usa um outro termo. Deixa eu ver se eu escrevi, aonde eu escrevi aqui. Vomitado, Hã? eu falo vomitado. Vomitado. Gente, eu nunca ouvi isso. Eu nunca Eu ouvi. peguei da Bíblia, porque em Apocalipse fala, né, que que Deus vai vomitar aqueles, né, que são frios, morno, né? Que são, né? Ou sou frio ou quente, mas uma. E eu falei, gente, eu nunca ouvi ninguém chamar o outro de vomitar, aquela pessoa vomitada, aquele. Ai, Eu fiquei assim. E aí você fez um link muito inteligente que você jogou o seguinte: você falou assim, não, então vai se cuidar, vai passar um creme no cabelo, vai. Você jogou isso para o autocuidado. E eu achei isso de uma sabedoria, porque assim, não é só, olha, não olha para aquilo ali não te atende, ou aquilo ali não. Cara, peraí, para de olhar para aquilo e olha para si, né? Então, é muito, muito, muito poderoso. Mas vamos lá, agora fala. é porque é literalmente isso que a gente estava falando, né? As meninas, elas se perdem num relacionamento, numa ilusão, e elas acabam esquecendo delas. E assim, ao invés de, pô, é exatamente o vomitado, né? Porque tem pessoas que a gente se relaciona que são maravilhosas. E acaba que termina, porque não era de Deus mesmo, enfim. Não era aquilo que tinha que acontecer, mas não foi nada por causa da pessoa ou porque ela fez alguma coisa. Foi porque, sabe quando o relacionamento termina porque, não deu certo mesmo, enfim, a gente não se conectou, vamos pôr assim. Mas tem gente que é literalmente o vomitado mesmo. Que olha, é aquele, enfim, o irmão da igreja, sei lá quem é aquela pessoa, que, cara, só chegou na sua vida para fazer um estrago. Ele não é frio, ele não é quente, ele não chega nem a ser morno. Caraca, entra, faz um estrago na tua vida, aí a menina deixa de se cuidar, porque, meu Deus, tá. Ai, aí eu falo, gente, vai fazer uma hidratação, vai fazer uma unha, faça uma maquiagem, vai ver um chocolate, sai, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, fazer uma coisa de útil. E aí não, o pessoal quer ficar lá sofrendo, que só misericórdia. Aí eu fico, não é possível. E é literalmente a gente. Eu acho que você está falando do namoro crente, e hoje eu entendo que assim, para você decidir ter um namoro cristão, você tem que ter muita paciência. Porque você abre, você escolher, esperar muita coisa. E não é fácil. E um dos vídeos que eu falei foi que muita gente repudia a atração. A atração É, mesmo, porque eu não sei se derruba se a gente falar aquela palavrinha, né? Mas já mesmo de
Sabe quando você tá com aquela pessoa, só da pessoa tocar em você, você já fica, meu Deus do céu, o que ela tá fazendo comigo? E o pessoal fica, não, mas crente não sente. Eu falei, crente não sente isso onde? Se não sente, termina. E é pra sentir. Não, e eu me deve você falar isso pra aí. Então, que casamento vai ser esse? Não, se não é, não tá sentindo isso, gente, nem Gente, contigo. assim, os meus pais são muito abertos comigo. Então, tudo que eu tinha para saber da vida adulta, vamos por assim, quem falou foram os meus pais. E, gente, Glória. quando o casamento ele só funciona com o homem sendo sacerdote do lar e amando a mulher como Cristo amou a igreja, a mulher se sujeitando ao marido e uma boa relação, né, de carinho e amor. Então, como é que você vira para um adolescente, para uma jovem que está namorando lá com 20 anos e fala, ó, é pecado você sentir atração? Primeiro que não tem nem base bíblica para isso, né? Para a gente falar um negócio desse. Mas muita gente acredita. No meu vídeo lá no aplicativo, as pessoas falaram assim, mas é pecado. Eu namoro, eu não sinto atração. Aí o pessoal até... Esquece. É amigo isso. É amizade. Não é possível. E isso que você falou de casamento, que você achava, que você se chocava um pouco de meninas e meninos de 17 anos namorando, pensando em casamento, mas é uma coisa que eu falo para algumas meninas que eu converso. Sempre que você for namorar, você nunca pode pensar que vai ser só um namoro, porque a gente que é crente namora para casar. A gente não namora para Né? Ficar ali só naquele tempinho. tem gente crente que faz assim, vai namorando porque ficar é pecado, né? Sabe que ficar com muita gente, assim, ficar beijando sem compromisso nenhum é pecado. Mas tem gente que usa o namoro para isso, para ficar, só que Oficialmente é correta, né? saudado por um namoro. Uhum. Mas não é assim, não é assim. Quando eu comecei a namorar o meu maravilhoso lindo namorado, a gente tinha 15, olha só, a misericórdia, pai, oh Deus. Ele tinha 15 e eu tinha 16, que eu sou 5 meses mais velha que ele. E a gente falava, ó, a gente tá namorando cedo, mas a gente vai casar. Porque a gente não tá namorando de brincadeira. Se eu tivesse terminado, tudo bem, mas eu comecei com a intenção certa. Então, eu tava até aconselhando uma menina, e ela falou assim: o que que você acha de eu namorar um menino que é agnóstico? Não acredita em Deus, não Não acredita. tem Deus. Aí eu falei assim pra ela, eu falei, olha, à luz da Bíblia, eu não posso te aconselhar a fazer isso, porque a gente fala que não, o Paulo, acho que Paulo fala em Romanos, agora eu não sei, que é não nos coloqueis em julgo desigual. Mas Uhum. além de assim, todos os problemas que a mulher, principalmente, é a mulher que casa com um homem que não é da igreja, Que né? na regra da igreja Gente, tem suas a complicações. minha bisa ficou mais de 30 anos orando para o meu bis se converter. Então, imagina você não poder levar os seus filhos juntos, seu filho não poder ver o pai na apresentação da igreja, porque o pai não gosta de ir à igreja. Imagina você não poder. Você ir para a igreja quando voltar ter um problema, discussão, briga, porque está se achando abandonado, né? Esse desigual, né? Onde Deus fala. Mas também você não pode abrir mão que é Deus que transforma o coração, né? Mas assim, a gente nunca pode aconselhar um casal a namorar tendo jogo desigual. Mas Isso. tratar num jogo desigual é aquilo, assim, manter na fé de que pode acontecer. Mas eu me lembro até que eu estava junto com uma amiga minha e ela falou assim, amiga, quando você casa no desigual, Deus não dá certeza de que ele vai se converter. Ele pode se converter a 50-50. 50-50. E aí eu falo, pô, se você é nova, tem lá 19, 20 anos, procura um menino que te honre, que te ame como Jesus amou a igreja, que te coloque em primeiro lugar depois do Senhor, obviamente, né? Uhum. Não, E que também. fala, pode E falar. que, não, e que fala assim, e que na verdade você venha a orar para entender de Deus se é esse caminho. Exato. Porque é isso que você fala, essa intimidade, essa leveza que você passa a ter com Deus, entendendo que Ele está com você o tempo todo, Ele mesmo, né? O Espírito Santo vai aquecendo seu coração naquele caminho ou vai esfriando o seu coração naquele caminho.
E assim você vai tomando uma decisão. Por isso que eu acho que é muito importante quando a gente toma essa visão, será assim, ah tá, eu quero namorar. Mas, ok, é certo o namorar para casar. Mas será que precisa ser tão cedo? Será que antes você não precisa entender quais são os seus querer, né? Entre aspas, né? Vamos lá, o que você quer, né? Que são aquilo que você quer, a quantidade do seu querer, para que você possa falar assim, será que isso aqui vai ter um confronto ou não? Será que eu vou poder ceder isso ou não? Porque está em formação, né? Enquanto jovem. Gente, é muito aceno, mas tem uma colocação aqui que eu queria falar para você. Ai, caramba, deixa eu achar aqui. Uma é a. Deixa eu ver se eu acho que botou aqui para você. A Flávia, que eu acredito é minha prima maravilhosa, está aqui rindo, colocando kkkk, né? Que legal a forma de falar. Pelo que eu sei, a Flávia, ela é católica, né? E é muito legal ela estar aqui com a gente. Obrigada, prima, tá aqui com a gente. Mas tem uma outra pessoa aqui. A Adélia Rodrigues colocou: essa menina é demais. Estou amando esse bate-papo. Ela tem uma visão incrível e verdadeira. É exatamente isso, né? Porque você tem um pé no chão. Tu vai errar, tu vai acertar. Mas você tem uma relação tão clara, né? De entender quem é Deus na sua vida, que isso faz com que você tenha a certeza que tu vai errar e tu vai acertar, mas isso não vai ser o problema da tua vida, né? Sim. Porque tu tá ali caminhando com o Senhor. Muito legal. Deixa eu ver se tem. É porque tem muita gente rindo, gente. É muito legal isso. E é muito louco isso. Agora, voltando nesse sentido que a gente estava falando da, da- do pensamento, né? Dessa visão. Quando você falou ali, assim, não, eu quero que os meus filhos, né? Vou ter filhos, né? É, 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 demorem mais, né? Até porque eu acho que você vai conduzir essa forma que você falou, você recebeu dos seus pais a liberdade para perguntar, para né, para falar, para você abrir o teu coração e eles explicarem. Então, quanto é importante a família não fechar a porta para temas que o mundo quer colocar na cabeça dos jovens. E, pelo contrário, abrir a porta de casa e falar, filho, fala comigo aqui. É. Não sei a resposta, né? Porque aí vai te gerando cada vez mais base para discussão, para conversa, para busca de respostas, né? E hoje você está sendo uma referência para muitos jovens. Olha que interessante. Acho que muita gente fala assim, ah, mas meus pais não fizeram assim comigo. Eu falo, não seja por isso, que você não se, que você faça diferente com os seus filhos. Porque o que não só filho, pô, se você tem um primo, se você tem um sobrinho, e pô, ele tá ali formando, você sabe os pais dele, não falam isso com ele, tenta falar de uma forma debaixo do que é do Senhor, porque o que o mundo ensina sobre esses temas que muitas vezes são tabu dentro de casa é de uma forma terrível. Assim, horrível. Se você para ouvir, por exemplo, às vezes não é nem falar, você vai chegar na escola e a pessoa vai te falar, porque faça isso. Se você para pegar os funk, essas músicas que tocam, como eles objetificam o corpo da mulher, falam de criança, muitas vezes assim, de forma mascarada, mas eles falam sobre criança mesmo, de uma forma pejorativa e sexualizada, né? E Uhum. é muito difícil, hoje em dia, os pais não terem essa conversa, porque é informação. E aí, eu, por exemplo, eu gasto os pais, mas eu tenho amigos que os pais, só de mencionar isso não, você tá ok, você não pode falar. Como? E onde que vai buscar referência de assunto? Porque o que você falou, até no sentido de ouvir, é para falar assim, vem cá, vamos ouvir junto para a gente poder ir dissecando isso para aquela criança, para aquele jovem entender, né? Isso é interessante. Agora, eu queria aproveitar uma coisa que você falou de música. Ai, desculpa, gente, a idade está batendo, pesando no meu ombro. O que é que você falou assim, worship? Ah, Assim, eu entendo que é um louvor. hoje É diferente. é louvor moderninho, sabe? A gente tem louvor antigo e louvor moderno. Sim, mas é um louvor que você fala assim, que existem alguns louvores que são
formados no samba ou no funk, né? Ah, Na batida, né? Na batida. É isso ou apenas os louvores? Porque assim, eu falei, gente, o workshop não é louvor. Aí quando você colocou, aí eu fiquei com a cara de tá, eu ouvi mais 10 vezes o vídeo. Eu é falei, assim, gente, o que que é é? louvor, né? O worship é louvor. Mas, por exemplo, quando você bota um Ademar de Campos, pô, o cara é raiz. Você sabe quem é, né, Ademar? Sei, ouvi hoje, o que eu vi hoje, que Seu nome. Deus seja a glória. Gente, hino raiz, hino, louvor raiz. Agora, você conhece o Morada? Não, que ele canta Só tu és santo, não há outro Sim, como sim, tu. sim. Worship, louvor moderninho. Só tem 4 notas musicais e qualquer pessoa toca. Por isso que eu falo, o nome eu não sei, mas esse louvor. É coisa moderna, louvor moderninho. A gente fala que é igreja de parede preta, que tem a igreja raiz, né? Que o pessoal zoa muito isso, o pessoal gosta de zoar com isso. Que é a igreja de parede preta, que o jovem vai de calça rasgada, que o jovem tem piercing, sei lá o quê. Já tem a igreja tradicional, que a igreja é da parede amarela, vai todo mundo de saia, enfim. Aí o pessoal fala igreja de parede preta que gosta de worship, né? É uma rixa que nem biscoito bolacha. É tipo isso. Sim, Basicamente, gay. Porque eu falei, gente, que se alguém um dia me perguntar, gente, eu jurava que era apenas um louvor. Agora eu nunca saberia comparar o que era o quê. Obrigada, gente. Ainda tendo aula, viu, gente? Essa menina é maravilha. E vamos lá, mais uma. A gente já está indo, né? Chegando perto do nosso horário. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de uma mudança de estilo que você teve. Eu olhei lá no teu Instagram e você, num determinado momento, você tinha um peso e depois passou para outro peso, né? E aí é interessante que ao longo também dos seus vídeos, teve um dos vídeos que eu assisti que você fala um pouco da relação do templo do Espírito Santo, e esse templo do Espírito Santo, você associa essa questão de, olha, o sedentarismo é pecado, né? Então, colocando isso. Me conta um pouquinho desse momento da tua vida, como é que foi essa mudança de estilo, e aí como é que tudo aconteceu, porque você hoje para mim é magrinha, linda, maravilhosa, né? é. E aí como é que foi isso aí? Eu nunca tive problema assim, com a minha autoimagem. Eu tive Uhum. problema antes de me converter, de autoestima, mas Deus foi muito bom. Logo depois que eu me converti, ele restaurou minha autoestima, assim, dava por vinho. Só que ano passado, eu fui na minha médica e ela virou e falou: você tá pré-diabética. Eu não tava, meu Deus, com 90 quilos, eu pesava 70. Eu tenho 1,71, eu pesava 70 quilos, só que eu não era, eu vivia uma vida sedentária, não fazia exercício. A gente nunca se alimentou mal aqui em casa, mas a gente não forçava a se alimentar tão bem. Uhum. Mas ela falou: você está pré-diabético, ou você faz uma dieta, exercício físico, ou você vai chegar a ficar diabético. E eu falei assim: não, eu não quero, a minha avó é diabética, eu não quero ficar diabética, eu não quero ficar refém de insulina, nem nada. Falei: vou mudar de vida. Fui para uma nutricionista, comecei com a academia e eu comecei a ver que era, cara, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar disso. E não só, mas eu faço hidratação, eu me bonita, não, é cuidar realmente do corpo. Como é que tá? Você faz check-up, você vê se você vê se você tá no seu peso ideal, você Você faz vai ginecologista manualmente? você vê se você tá comendo bem, o que você tá botando para dentro, né? Você se alimenta bem, você bebe água, porque o nosso corpo é templo. E aí eu perdi 10 quilos, né? Perdi Uhum. quilos. Eu continuo fazendo dieta, eu continuo comendo bem direitinho. Óbvio, nos finais de semana eu me permito, até porque ninguém é de ferro, né? Uhum. Mas a gente tem que. Acho que quando a gente quando não é suficiente para a gente cuidar do corpo porque tem que cuidar, eu acho que a gente tem que pensar também que o nosso corpo é templo. Então, você Uhum. dono de todo dia, você acha que isso está fazendo bem? Não tá. Você Claro. comia uma barra de chocolate. Você acha que. Será que era isso que o Senhor ia querer para um templo do Espírito Santo? Porque nós somos templo. Não só daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vive, mas daquilo que a gente come, do que a gente faz. Então, é fazer exercício sim, é procurar, principalmente a gente que é jovem, enquanto ainda pode se cuidar, porque depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo um monte Tudo é mais difícil.
é sinusite, é postura, um monte de coisa com it. É bom a gente se cuidar para não chegar nem a ter essas coisas. E o pessoal que já quer fazer fazer um check-up, continuar se cuidando. Não, e o que é interessante que você fala, gente, que eu acho que é o que realmente tem que ser refletido, é que você fala assim, olha, é cuidar no sentido de saúde, né? O que você falou, você não se incomodava com a aparência, você estava com uma autoestima super bem, super alta, dentro de um conceito que, tô bem. O problema aqui era a questão da saúde. E aí, não é ir para academia para botar roupinha apertadinha para poder chamar atenção. E pelo contrário, olha só, é fazer uma academia, ou é caminhar, ou é fazer o que tiver que fazer, para que você fique cada vez mais saudável, né? E dentro desse conceito, trazendo uma visão. Cara, quem mora dentro de nós, que aceita Jesus, é o Espírito Santo. Ele está aqui. Será que ele quer viver nessa turbulência que a gente, né, que o organismo está? Isso para mim assim foi muito, 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 muito legal. Meu Deus, gente, já são 9 horas. Eu tô assim sentida. Tu vai ter que voltar porque isso é muito engraçado. Tem muita coisa interessante, né, para a gente sugar de você, porque você fala exatamente todas as expressões que a gente precisa refletir, pensar. Gente, ela tem um vídeo que ela fala de fofoca, aí ela coloca o louvor, né, do Jacó segurou o anjo. Mas assim, tipo, falando de fofoca. Então, é tanta sabedoria colocada de uma maneira tão moderna, né? E tão fácil de se entender, de se ver, que a gente não pode deixar de reconhecer a presença de Deus na sua vida, Isabelle. Porque realmente Deus tem uma presença muito grande na sua vida. Né? Tudo que eu assisti, eu quero continuar assistindo, porque tem tanta coisa, né, que eu te falei. Coisas às vezes que eu olho e falo, gente, o que é isso? O que é chamar de morango? O que é o que tinha de diferente? E isso está ajudando a gente a lidar também com os jovens. Porque é isso que você é. Você tem uma convivência jovem, você fala com eles, mas a gente, quanto mais velho vai ficando, mais próximo deles também tem que ficar. Porque é uma troca constante. Né? E aí é muito legal. Ó, sua mãe entrou, que linda, as mães abençoadas com vocês. Isso é muito legal. Então, eu queria já que você, e pensando já na gente fazendo o encerramento, o que você poderia deixar para a gente na nossa live de registro, assim, da tua forma de pensar, que tocasse nesse jovem que ainda não segue Jesus, ou que está indo porque os pais estão levando, não porque eles perceberam essa presença maravilhosa. Que dica, que sugestão, que orientação, que reflexão você deixa para esses jovens? Hoje, quando eu acordei, logo quando eu acordei, eu sinto que veio do Senhor mesmo, né? Esse pensamento, a gente ouve muito assim do povo de fora e até mesmo do povo dentro do mundo evangélico, protestante. Então, que ser jovem cristão é muito que a gente, sim, a gente rejeita muita coisa e a gente sacrifica muitos desejos até. Mas eu acho que sacrificar esses desejos não se compara à alegria do propósito. Eu acho que muitos jovens hoje em dia, eu não sei se é o caso de alguém que está aqui, vivem em busca de preencher um sentimento, um vazio. É meio batido falar vazio, mas é o que as pessoas relatam, né? Busca de preencher um vazio, um sentido, um propósito. E quando a gente tem Jesus, é impossível você não ter uma vida com um propósito. Porque Jesus dá um propósito, né? Então a gente se encontra com Jesus e pode demorar um pouco, mas é uma hora ele vai falar para o que você está aqui, o que você vai fazer, para onde que você vai seguir. E é o que muitos jovens buscam hoje. Buscar realização, buscar prazer em tantas coisas. E quando vai deitar, cadê? Continua vazio. Cadê? O que te deu realização? E a gente que é jovem e estamos vivendo com Jesus, com Deus, a gente pode sacrificar muita coisa, a gente pode ter inúmeros problemas, mas quando a gente deita no travesseiro, a gente não tem sentimento de vazio. E a gente não tem esse sentimento de o que eu estou fazendo aqui. A gente sabe o que a gente está fazendo. Existe um propósito universal para todo mundo, que é ir de pregar o evangelho. Isso cabe. Não, eu não
A todos. Não é privilégio de um ou Não outro. é, não sou eu que tenho que pregar e falar. É todo mundo. Então, independente se você não tem um propósito individual, você tem um propósito que Deus deixou para todo mundo, que é ir e pregar o evangelho, para você mudar da mesma forma que Deus te mudou, que Jesus restaurou a sua vida. Então, os jovens, né, que não seguem Jesus, eu vou falar que Jesus é de uma religião. Ele não é uma, ele não está entre quatro paredes, ele está dentro da igreja batista, dentro da igreja metodista, dentro da igreja presbiteriana, ele não está dentro da igreja. Jesus é Jesus, independente da sua aparência, da sua forma de pensar, ele está disponível para todo mundo. E sim, se você quiser participar, em nome de Jesus, que depois que você conhece Jesus, você vai querer, porque vai querer estar em comunidade. Tem tantas igrejas aí de portas abertas para receber você do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. O que a gente faz? Nós cristãos queremos amar o nosso propósito. Então, é E, isso. e é legal é isso, é porque assim, se você tomar essa decisão, vai do jeito que você está. Não, É. não vou melhorar. Não, não, Jesus quer você do jeito que você Ah, eu tenho cabelo, está. vai de cabelo azul, ah, eu tenho cabelo verde, vai de cabelo verde. Eu entrei na igreja, eu era gótica, usava preto, eu era toda assim, roqueira, e eu fui, tá? Oh, glória. Do jeito que eu tava. E olha que lindo, né? E olha que lindo que a gente tem. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que foi a Adélia, querida, que botou aqui. Essa manhã começou muito bem com essa live. Aprendi muito nessa conversa. Bom final de semana para todos. Para você também, Adélia. Obrigada por estar com a gente. Isso é maravilhoso. Bom, eu já quero me despedir de vocês, mandando um beijo maravilhoso. Um beijo para vocês, Isabelle. Amei, amei. Estou assim, tenho a certeza que você tem uma fanzoca. Como eu amei sua mãe, a história, a vida, você também, né? Que Deus continue abençoando o seu caminho, que Deus continue te dando Amém. essa ousadia de falar da palavra dele com essa leveza, com essa sabedoria que vem dos céus, que você realmente, né, como diz, você ir fazendo a diferença onde você está, seja na tua universidade, no seu trabalho, no seu ônibus, na sua igreja, fazendo a diferença. Você é uma bênção de Deus na vida desses jovens, na vida de todos nós, né? Como eu te dei exemplo, eu aprendi e tenho aprendido olhando suas lives, né? Seus vídeos. Quero te agradecer muito. Você que está com a gente, que passou amanhã agora, essa manhãzinha de uma horinha comigo com a Isabelle. Não curte ainda a Força da Mulher Cristã, curte. Olha a nossa novidade, a nossa canequinha, olha que lindo! Gente, olha. Olha aqui, ó. É a mulher olhando para o céu, olhando para Cristo. E aí ela sendo usada por Deus do jeito que Ele quer usar. Então, se você puder, né, curte lá, segue. A gente vai compartilhar com você esse Rios, tá? Então, gente, quem está seguindo ela vai continuar assistindo depois. E eu quero convidar vocês, Isabelle, para você fazer a nossa oração de encerramento. Amém. Tá bom. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Muito obrigada pelo dom da vida, Pai, porque se acordamos essa manhã foi porque as tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida. Oh, glória. Ou pela nossa cama, pelo nosso computador, nesse meio a esse frio tão grande, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu coloco aqui nas tuas mãos cada pessoa que assistiu essa live, cada pessoa que vai assistir depois. Coloco nas tuas mãos cada jovem que está aqui sem propósito, que já está pensando, às vezes, até em sacar a própria vida, Pai. Eu coloco, Senhor, vai de encontro, Espírito Santo, com esse jovem. Coloca ânimo, coloca propósito, Pai, nessa vida. Restaura a mente, Pai, como diz lá em Romanos. Restaura o coração, para cada vazio desse coração, Pai, jovens e adolescentes. No nome de Jesus, Senhor. Aqueles jovens que já estão, Pai, no teu caminho, mas estão meio lá, meio cá, que eles possam ser, Pai, reanimados e reavivados com a tua presença. E que eles não escolham mais sair dela. E no nome de Jesus, a nós aqui, Pai, eu como a Lani também, Senhor, a nós que estamos no teu caminho e Amém. nos colocamos à tua disposição, que o Senhor nos encha, Pai, com vigor, nos encha com ideias, com criatividade, Senhor. Nos encha, Pai, com saúde, no nome de Jesus, para que a gente continue a fazer o teu trabalho, nos dê senso de urgência de falar da tua palavra, que a gente não venha só a falar de Jesus, mas que a gente venha viver o teu filho verdadeiramente. Importa, é esse testemunho que vai ser levado. Eu já vi uma pessoa falando que nós somos uma Bíblia vivida. Nós somos um testemunho vivido. Então, que a gente possa, por onde quer que a gente vá, que nós sejamos um testemunho, Pai, de mudança e de presença do Teu Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por essa manhã. Continue abençoando, Pai, o projeto da
filha para estar aqui, que ela possa alcançar cada vez mais mulheres, Senhor, que mais mulheres possam ver ela uma referência, Pai, no nome de Jesus, que mulheres se acheguem, Pai, ao teu trono, tua presença pela vida dela, Pai. Então enche a tua filha com o teu Espírito Santo, com saúde, com vigor, cubra a casa dela, Pai, com os teus anjos, com a tua proteção, e que no nome de Jesus que o projeto dela só cresça, Pai, só prospere. Nós nos entregamos, Pai, entregamos essa manhã, cada vida que aqui assistiu. E muito obrigada, Pai, porque nós te amamos. Muito obrigada porque o Senhor é bom em todo tempo. No nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Olha, ainda tem muito aceno aqui, eu vou dando aqui, Eu e parei aí a gente vai... de Hã? assistir mais quem comentou, mas eu queria ver. Deu uma Qual? bugadinha aqui no meu Instagram. Dá uma olhadinha. Você quer o quê? Eu não entendi. Repete para Eu não tô mim. conseguindo ver mais, parou, não consigo nem mais ver quem entrou. Ai, que pena, mas depois vai ficar lá, acho que gravado lá, no Rios. Porque tá aqui, ó, acabaram de entrar ainda. Amanda colocou aqui, a Flávia Amém. Nossa, aí, cara, muito legal. Gente, ó, fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Obrigada, Isabelle, mais uma vez um dia abençoado na sua família. Beijo, beijo. Tchau. Beijo.